Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. A gente vai estar com o volume 2, História 2, capítulo 8, a Primeira Guerra Mundial, antecedentes da Primeira Guerra. Para a gente entender a Primeira Guerra, a gente tem que ver todo o processo que estava passando a Europa entre o século XVIII, XIX e XX. A formação dos estados, né, e o desenvolvimento da Revolução Industrial, que trouxe uma concorrência econômica dentro desses estados europeus e bastante disputa por mercado consumidor dos produtos industriais e de matéria-prima para a produção industrial europeia. Nesse período também, entre o final do século XIX e início do século XX, inicia movimentos nacionalistas que tinham como característica agrupar sobre o mesmo estado, povos de mesma raiz cultural. Esses povos, é uma forma de unir esses povos dentro de um estado para fortalecer esse estado e garantir assim os interesses econômicos desses estados. Entre esses movimentos nacionalistas que surgem nesse período está o pan-eslavismo, que era a união de todos os povos de origem eslava, né? Estes povos, eles tinham o sonho de se organizar e criar a Grande Sérvia, que era um grande estado eslavo e sem nenhuma influência de nenhuma outra potência. Só que bastante território eslavo estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E isso vai trazer um conflito entre o pan-eslavismo e o Império Austro-Húngaro. Outro movimento nacionalista também foi o pan-germanismo. Depois da unificação da Alemanha, o território alemão ele inicia um processo de nacionalismo para unificar mais esses estados. E esse pan-germanismo é a união dos povos germânicos para fazer com que ele se tornasse cada vez mais forte. E assim, com o apoio do povo, esse Estado poderia estar lutando de igual com outras potências. Nesse período do pan-eslavismo, inicia o processo de marginalização de outros povos que não eram arianos, que não eram descendentes germânicos, como os judeus, que começaram nesse período sendo subjugado pelos alemães, que vai acarretar, né, o genocídio da Segunda Guerra Mundial. Outra questão que trouxe bastante turbulência no território europeu foi o ideal revanchista da França. A França, naquele período da unificação alemã, o Império Prussiano, ele vai tentar unificar a Alemanha e vai, com o apoio da Áustria, entrar em conflito com a França, na chamada Guerra Franco-Prussiana. Nessa guerra, a França sai derrotada e é obrigada a entregar territórios que tinham bastante importância para a produção do ferro para os alemães. Entre esses territórios estava a Alsácia e Lorena, que essa perda desses territórios trouxe para os franceses um ideal de revanchismo contra os alemães. E isso vai fazer com que esse revanchismo se torne em um movimento nacionalista dentro da França, ao qual a França tinha como intuito derrotar a Alemanha e reconquistar os territórios perdidos. Uma das situações que vai agravar mais esse revanchismo francês é a crise de Marrocos. Marrocos era um território no norte da África que estava sob domínio francês, quando a Alemanha inicia o seu processo de expansionismo. E ali, nesse território do Marrocos, inicia um conflito entre França e a Alemanha, para ver quem ia controlar aquele território. Esse conflito, ele tentam organizar para acabar com esse conflito numa conferência internacional, onde foi acertada nessa conferência, onde a França ficaria com a superioridade desse território do Marrocos e a Alemanha ficaria com uma pequena parte desse território. Só que os alemães não aceitaram e continuou o conflito. Foi quando a França cedeu e entregou um território na África também, que era o Congo francês, aos alemães. Isso
dentro do território francês, aumentou cada vez mais o ideal nacionalista e o ideal revanchista dos franceses contra os alemães. Outra situação foi a crise dos Balcãs. O expansionismo do Império Austríaco ele vai fazer com que a Áustria comece a anexar vários territórios. Entre esses territórios estava o território da Bósnia e Herzegovina, que era de cultura sérvia e estava dentro daquele intuito do pan-eslavismo, da unificação do povo eslavo para criar a grande Sérvia, né? O grande estado de cultura sérvia. E quando os austríacos invadem esse território, dificulta um pouco esse movimento de unificação da cultura eslava, né? O pan-eslavismo. E esse pan-eslavismo ele começa com movimentos, iniciam grupos nacionalistas dentro desse território que começam a criar atentados contra o governo alemão dentro desse território ocupado. E entre esses atentados estavam tentativas de assassinato, explosões de bombas, qualquer forma que fosse capaz de minar o governo alemão dentro do território eslavo. Entre vários conflitos que estavam acontecendo no território europeu, isso tudo, todos esses movimentos nacionalistas, a ideia do movimento revanchista francês, a ideia econômica, a divisão das áreas de influências na África, isso tudo vai criar bastante turbulência dentro da política econômica e a política em si dos estados europeus, que vai desencadear o início da guerra. As ambições imperialistas, né, o expansionismo dos estados europeus vai ocasionar alguns conflitos. O nacionalismo desses movimentos vai também criar alguns conflitos entre as potências. Só que até o início da guerra, essas potências, mesmo com vários conflitos ideológicos, eles vão passar por um período chamado período de paz armada. É um período onde as potências europeias não declaravam guerra, mas sabendo que ela poderia acontecer a qualquer momento, né? E eles iniciam um processo de produção de arma e desenvolvimento de exército, porque já era imaginado que ia acontecer um conflito, com certeza. Eram várias questões que estavam acontecendo na Europa que a qualquer momento a Primeira Guerra ia explodir. E eles essas potências europeias iniciam um processo de aliança entre eles, para que, se unificando, eles se tornassem mais fortes para uma eventual agressão de outros estados. E iniciam uma bipolarização de alianças. Em um lado fica a Tríplice Aliança, uma aliança entre três potências, que era a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E do outro lado, uma segunda aliança, que era a Tríplice Entente. Era um entendimento entre três potências europeias, que era Inglaterra, França e Rússia. Esses blocos unidos, eles estavam ali. Qualquer conflito que tivesse entre uma dessas potências de cada aliança, traria as outras para o conflito. E foi o que aconteceu, praticamente o estopim da guerra. Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austríaco, né? Que aconteceu no dia 28 de junho de 1914. E esse assassinato, o autor do assassinato, foi um estudante nacionalista chamado Gavrilo Princip, que era de uma organização secreta pan-eslavista chamada Mão Negra. E esse assassinato fez com que os austríacos reagissem militarmente contra os sérvios, né? E atacando a Sérvia, o povo sérvio, ele vai atacar também os russos que apoiavam os sérvios. E atacando os russos, a Rússia traria França e Inglaterra com eles. Só que o Império Austro-Húngaro não ficaria sozinho, porque o Império Austro-Húngaro traria
os alemães e italianos da Tríplice Aliança. E assim, todas as potências unidas ali e afrontando uma a outra vai iniciar a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai estudar na próxima aula. Valeu, galera, continuem com os estudos aí, façam os exercícios. Fui, valeu!